Bom, pessoal, boa noite então a todos, mais uma vez. Nós estamos no item 6. Nós achávamos que ia ser um resuminho, né? Vamos para a terceira parte, mas acho que hoje nós vamos conseguir concluir. Então, o item 6, eu vou trazer para vocês, enquanto vocês procuram esse parágrafo, lá na introdução. Então, quem vem pela primeira vez, nós estamos lá na introdução, no item 6 da introdução. Só que tem algumas traduções que mudam um pouquinho os termos, né? Tá? Então, vê se vocês acham aí esse parágrafo. E enquanto vocês acham, só para a gente lembrar, antes desse princípio 24 que nós numeramos, nós falamos na semana passada sobre a unicidade do Espírito, que o Espírito ele traz a sua individualidade, tanto antes de encarnar e mesmo depois que desencarna, né? E nós falamos depois também sobre a lembrança do passado, que quando nós desencarnamos, nós temos então acesso, né, às lembranças do passado, que nada foge, né? Seja o bem, seja o mal, se desenha à nossa vista. Então até nós estávamos brincando no começo, nos traz um certo medo, entre aspas, né, do que nós vamos encontrar do outro lado, o nosso filme da vida, né? Nós, na semana, ainda na outra semana, nós acabamos sobre a escala espírita, trazendo breve, lógico, tentando nos identificar onde nós estávamos e depois nós fomos, né, chamados a ver aquilo que nós fizemos, né, em outras experiências, em outras vidas materiais, quando nós desencarnamos. É isso que o texto trouxe para nós. E aí hoje nós seguindo o texto, todo mundo achou, chegou aí, né? Então nós vamos trabalhar sobre afinidades. E quando nós pensamos em afinidade, se nós estamos trabalhando uma doutrina dos espíritos, não é afinidades apenas entre nós encarnados. É entre nós desencarnados e encarnados, ou encarnados e encarnados, e desencarnados e desencarnados, né? Então, Kardec vai trazer para nós: o espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. Se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos. Então, a primeira condição para nós nos aproximarmos dos bons espíritos é justamente nós tentarmos vencer. Põe na cadeira, obrigado, viu? Para nós acharmos essa condição de nos aproximar dos bons espíritos, é justamente encontrar uma forma de nós vencermos a influência que a matéria exerce sobre nós. Nós sempre temos que pensar, doutrina espírita não pede para que nós deixemos tudo para trás e que nós vamos viver na pobreza, faltando as coisas. Nós confundimos muito essa questão da simplicidade. Quando ele vai trazer a influência da matéria, nós temos que inverter a pergunta. Aquilo que é material, ela me controla ou eu a controlo? Ela dá o direcionamento da minha vida ou eu dou o direcionamento da minha vida? Então, aonde está, né, realmente a minha ideia? A matéria, eu vivo em troco da matéria ou não? Eu entendo que o material é necessário e eu consumo do material dentro do necessário, mas isso não me consome. Então esse é o ponto que vai trazer. Então se nós já entendemos que a matéria, o estado material, é uma condição breve da nossa passagem, as nossas atitudes serão diferentes. Tudo é transitório, tudo é empréstimo divino, como nós já falamos em outra oportunidade. Mas lembra que nós não vamos aprofundar muito, porque é apenas um resumo, né? Tá? Então, para nós nos aproximarmos dos bons espíritos, quanto mais nós tivermos menos influentes com a matéria, na matéria, mais nós chegamos nessa condição de espíritos bons, próximos de nós, com os quais um dia estará. Então, um dia nós estaremos com ele. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal.
Então, nós vamos trazer para perto de nós espíritos que nós nos afinizamos. Seja olhando para os espíritos mais materializados, mais próximos ainda dos instintos, né, dos impulsos mais próximos ao reino animal, que nós saímos tempo atrás, né? Ou seja, então, espíritos... Hoje é hoje, hein, gente? Seja, então, nós nos afinizando mais através das nossas escolhas ou da nossa condição diante do olhar material, ou mais próximos dos espíritos bons ou dos espíritos impuros. Então, aqui tem uma coisa boa, porque nós podemos criar a afinidade que nós quisermos. Basta olhar para como nós temos olhado para a vida. É o primeiro ponto que nós podemos trazer daí, tá? Então, afinidade. Nós nos afinizamos com aquilo que nós, de fato, gostamos. Aquela história de que, eu estou tendo próximo de mim pessoas que eu não gosto, talvez na nossa intimidade, as intimidades são as mesmas, ou próximas, né? As nossas desejos, né? O que nos aproxima de fato, tá bom? Depois no 25, Kardec vai trabalhar a pluralidade dos mundos habitados. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então nós trabalhamos na semana anterior a possibilidade de nós encarnarmos em outros mundos, né? Então nós podemos encarnar em outros mundos. Há outros mundos habitáveis? Sim? Sim, né? Jesus mesmo falava, né, que havia muitas moradas na casa do meu Pai. Então eu trouxe para nós uma questão, que é a questão 55 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Porque aqui ele colocou, os espíritos habitam os diferentes globos do universo. E aí nós poderíamos pensar, bom, há diferentes globos, então habitam em outros globos. Mas a pergunta agora é assim, são habitados todos os globos? Todos que existem e que se movem no espaço? E eles vão dizer que sim. Então, nós vamos trazer uma resposta meio superficial. Nós não vamos aprofundar, tá? Sim, são habitados todos os globos que se movem no espaço. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito forte e que imaginam pertencer a esse pequeno globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Quando nós olhamos a imensidão do universo, fica difícil a gente imaginar que apenas na Terra vai ter vida, não é? Então é a primeira condição. E ele continua na resposta. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência, que é chegar à perfeição, de nós nos melhorarmos. Acreditar que só haja no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não faz coisa alguma inútil. Imagina nós pensarmos lá num globo, num planetinho que está lá por cá, apenas girando, né, fazendo seu... Né? Então Deus não faz nada de forma inútil. Certo a esses mundos, há de Ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que apenas ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então nós olhamos hoje uma busca da ciência em descobrir se naquele planeta há vida, olhando as características nossas. Para nós, seres humanos, é preciso ter isso, 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 isso. Mas quem diz que na composição de espíritos mais avançados ou menos avançados, eles precisam do mesmo que nós?
Então nós estamos querendo comparar, e a ciência faz isso, e muito bem, porque esse é o olhar, sempre trazendo para o nosso mundo. Então eu vou olhar o mundo lá fora e vou ver se as condições lá fora é igual da Terra. Como se aqui ainda fosse o centro do universo. Então os Espíritos estão dizendo para nós, todos os globos são habitados. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não? No princípio 26, que é o próximo parágrafo, os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, só para nós lembrarmos, nessa introdução, Kardec faz um resumo geral. Se nós compreendermos todos esses princípios, nós podemos ter a base da doutrina, bem a basezinha, porque depois ele vai criar refutações, ele vai trazer refutações e vai responder a partir daqui. Mas a introdução é um resumo de tudo aquilo que ele escreveu nas próprias questões, que ele trouxe das questões dos Espíritos. Então depois nós vamos aprofundar bastante. Então aqui é só o conceito que ele nos trouxe. O princípio que ele nos trouxe é esse. Então a gente fala, tá bom? Então ele vai trazer os errantes, que está na erraticidade, quem são? Aqueles que estão aguardando para encarnar, né? Aqueles que ainda precisam reencarnar e estão na condição do aguardo. Eles ocupam uma região determinada e circunscrita. Será que tem lá um quartozinho, né? Uma casa para eles lá e está todo mundo lá dentro? Quando a gente fala assim, está lá na colônia espiritual. A colônia espiritual ela tem uma latitude, uma longitude, ou como é isso, né? Então ela fala, não, estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado. Nós lembramos que ao nosso lado tem espíritos. E ele coloca assim, ó, não é uma população que está lá distante, é uma população que está acotovelando conosco. Então nós estamos todo mundo aqui. Mas como eles não são seres materiais, eles não surtem resistência para nós. Certo? É toda uma população invisível. Quer dizer, eu não consigo ver pelos meus sentidos. Mas sem os sentidos físicos limitados, nós conseguiríamos ver. Por isso que um desdobramento talvez nos proporcionaria ver alguma coisa desse tipo, né? E que se movimenta. Então eles também não estão parados. A ação. Porque se nós lembrarmos, nós estávamos falando antes daqui, na própria igreja, da onde nós trazemos a nossa crença. É aí que nós precisamos começar a pensar. Se nós vamos trabalhar com a razão, nós vamos pensar. Então não tem lá, é o que ele está falando, é aqui mesmo. Mas nós trazemos de conhecimento que nós morríamos, que depois nós íamos para um céu ou para um inferno. Sempre teve um destino para nós irmos. E agora nos é muito estranho pensar em não ter um destino. Só que nós precisamos pensar lá atrás, quando ainda a ciência era muito pouco avançada e olhava para o céu e eles imaginavam que o céu trazia ali uma concavidade. A terra ao meio de tudo e havia como se fosse uma bola de vidro em volta. E aí, ao passar do tempo, quando falava das beatitudes, das bem-aventuranças, pensavam assim, bom, então deve-se ter mais do que um céu. E a primeira definição que eles trouxeram, imaginando no limite da ciência daquela época, era a existência de 3. Primeiro estaria ali toda a questão do ar que nós conhecemos, as nuvens. No segundo céu estaria os astros a se movimentarem. E no terceiro estaria Deus com seus eleitos. Então, aqueles que tivessem méritos estariam junto de Deus. Nós temos que lembrar na figura de um Deus punitivo e vingativo, porque era essa a ideia que se tinha. Conforme foi se avançando, foram criando outras, aumentando o número de céu.
chegou a ter 7 céus, chegaram a falar em 9, né? Ptolomeu, que era um astrônomo da época, falou em 9, né? E aí, quanto maior o número de céus, mais bem-aventurados eram então a criatura. Só que quando nós começamos a pensar, a ciência foi avançando. E conforme a ciência ia avançando, o universo foi se expandindo, e aquela ideia que o céu era logo ali depois, né, do que nós olhamos como o horizonte, perdeu a condição. Só que a religião não voltou para falar, opa, esse céu que nós falamos que era justamente acima do horizonte, não estava aí. E nós nem sabemos mais se ele existe, porque nós não achamos. Então, essa é a pergunta que as religiões, muitas delas, silenciam. Mas coube ao Espiritismo dar a sequência disso, que não há um local físico para o céu. E como tudo na vida caminha pela dualidade, se o céu era um lugar muito bom, nós tínhamos que inventar a figura de um inferno, que seria muito mal. Se no céu nós viveríamos ali aquele momento de paz, tocando a harpinha, no inferno a gente ia queimar no fogo do inferno. Só que a gente não parou para pensar que nós já tínhamos morrido. E aí nós íamos queimar o quê? E até quando? Porque não tem um fim. Então nós não paramos a refletir nesse ponto e muitas vezes nós ainda trazemos esse olhar. Tá? Então por isso que a pergunta de Kardec, quando ele nos coloca, qual é a região circunscrita, nós temos dificuldade de entender que é aqui mesmo. Nós estamos tentando, mas a colônia espiritual, alguém já pensou numa colônia espiritual para baixo? Todo mundo pensa nela para cima, na condição do céu. E é entre nós, porque é condição, é o estado do espírito, né? Tá? Então eu trouxe uma outra questão. Lógico. Nessa parágrafo, está dizendo que estamos em toda parte e Vênus. Eu sempre pensei que os espíritos encarnados não tinham a percepção. Nossa. Os espíritos tem depois, eu vou falar superficial, porque depois há uma sequência da condição dos espíritos. Vendo-nos, porque eles nos veem. Há situações em que eles não têm possibilidade de ver, tá? Mas eles nos veem, nos sentem muito mais do que nós, na verdade, muito mais do que nós eles. Porque se você for pensar na questão do perispírito, vamos pensar em energia. Eles conseguem a todo instante ver a nossa energia, movimentar do perispírito, mesmo que eles não possam ver o mundo material, eles veem a questão espiritual. Se nós somos espírito e matéria, o perispírito nos unindo, eles têm essa visão. Então tem lugares que eles não têm acesso. Até nós estávamos brincando aqui, quando a gente desencarna, nós voltamos pela memória temporária, pela memória que ela fica com a gente, nós vamos ter acesso a tudo que nós fizemos. Chega um determinado momento que a gente não consegue voltar, porque não nos é permitido. Tem mais? Tem. Mas olha, até aqui é permitido. Então eles conseguem nos ver. E aí fala assim, mas não seria injusto? Acho que depois na frente que ele vai falar sobre influência, inclusive espiritual e material. Se nós olhamos para a condição do aprendizado, eles teriam uma grande oportunidade de ver o que nós estamos fazendo, ou de nos auxiliar, ou de falar, eu também já fiz isso. Ou olha, isso aqui eu não vou fazer porque vai dar nisso. Então também é condição de aprendizado. Mas eles têm a visão, vou dizer, limitada. Não do todo, mas eles têm. Então eu trouxe para nós estamos falando de um local físico, de um local circunscrito. Kardec vai perguntar isso também para os espíritos. Lá na questão 1012, tá? Para quem quiser ver aí, eu coloquei só um pedaço dela. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo o seu merecimento. Então mereceu, vai para o céu, não mereceu, para o inferno. Haverá algum lugar determinado para isso? E ele vai falar, já respondemos a essa pergunta, porque em outra questão já tinha falado, mas agora ele vai trazer mais bem definido, tá? As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos.
Então, as penas e os gozos dependem do nível de perfeição que nós já chegamos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Então, quando nós olhamos, cada um de nós ou vivemos no paraíso, né, ou no inferno mental, moral nosso, né, nessa questão da própria consciência. Nós tiramos de nós esse momento de alegria, de felicidade ou de desgraça. É uma condição moral nossa, tá? É como eles estão por toda parte, e como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a um ou a outro. Lá não mudou. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes. Então, quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que nós habitamos. Hoje está difícil, gente. Então ele vai trazer essa condição que nós falamos depois do desencarne, ligado totalmente à maneira como nós encaramos a nossa vida. O que a consciência traz para nós, que não há construção física. Porque se nós estamos falando que já estamos vivendo num mundo material e que lá é um mundo espiritual, nós não podemos pensar nas mesmas configurações de circunstâncias no mundo material como no espiritual, tá? E aí Kardec pergunta na sequência, na mesma questão, na mesma conversa com eles, né? Então, de acordo então com o que vindes a dizer, o que eles disseram, o inferno e o paraíso não existe tais como o homem os imagina? Então Kardec agora pergunta realmente sobre o céu e o inferno. São simples alegorias, é o que eles vão responder para Kardec. Por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Lembra que nós falamos da afinidade? Mas podem reunir-se aonde queiram, quando são perfeitos. Então, quando Jesus reencarnou, com toda certeza veio espíritos de outras envergaduras para acompanhar e se reunir ali. Então, aonde queiram, quando perfeitos. Condição de espíritos perfeitos, certo? A localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas, só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, pelo longo da história, tudo aquilo que o homem não compreende, ele materializa. Ele cria uma condição para o mundo material. Eu não sei o que acontece depois da morte. Cria um local, cria o céu, cria o inferno. Mas e se agora ele não vai ter que ser condenado, nem para o céu nem para o inferno ele vai? Cria o purgatório. Então sempre nós vamos criando, tentando trazer para o mundo material, certo? Na 116, ele vai perguntar. Eu trouxe diversas para a gente entender e tentar sair da nossa crença essa destinação física depois da morte, né? Em que sentido se deve entender a palavra céu? E aí os espíritos vão responder para Kardec. Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os espíritos bons estão promiscuamente, sem fazer nada, né? Aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não, é o espaço universal. Se nós queremos falar de céu, o céu é o espaço universal. Desencarnamos, vamos para o céu então. É isso que ele está falando, né?
é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozem plenamente de suas faculdades, sem atribulações da vida material, nem a angústia peculiar à inferioridade. Então ele vai trazer de novo essa questão sem as tribulações da vida material. Agora nós estamos vivendo a vida espiritual. Se nós queremos pensar nos céus, é todo o universo. Tá? É o que ele vai trazer para nós. E na 117, nós estamos rapidinho nessas porque foi uma referência só ao princípio, certo? 1017. Falei qual número? 1017. E vai ter alguns que vai estar com 1016, porque lembra que nós falamos que tem versões que tem um número, como pulou um número, né? Tem versões que tem um número a menos. Porque o certo é 1000. É 18, mas aí quando pulou uma, né, tem versões que vai ter 19. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céu. O que queria dizer com isso? Que é aquela história que nós falamos, quanto mais céu, mais elevado eu sou. E é isso que o Kardec falou, né? Perguntou para eles. Se lhes perguntais que céu habitam, é que formais ideias de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Então, se você está falando que tem diversos, você está pensando que é um andar de uma casa. Se nós estamos falando o andar de uma casa, começa do térreo, do 1, do 2, do 3, ele está criando uma escala. Os espíritos fizeram isso. Se você está falando, é o que ele está falando, né? Ó, é como se fosse o andar de uma casa. Para eu acessar o outro andar, eu preciso de uma escada. Ou de uma escala espírita. Eles então respondem, se você está perguntando sobre dessa forma, eles respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por essas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e por conseguinte de felicidade. Quanto mais eu estiver purificado ou mais próximo da perfeição eu estiver, maior o meu nível de felicidade. Felicidade espiritual, não a felicidade que a gente busca aqui, na Terra. Né? Nós estamos falando que desencarnou. Né? É exatamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for desgraçado, dirá que sim. Porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Então, eu vou falar em sofrimento, eu falo, não estou aqui no céu sofrendo, eu estou no inferno sofrendo. Condição mental nossa, não é? Sabe-se, porém, muito bem, que não é uma fornalha. Então, nós achávamos que ficava queimando. Então, nós já sabemos que não é. Então, não existe a figura do inferno. No outro parágrafo que ele nos coloca aí, vai já falar sobre as manifestações dos espíritos. Os espíritos... Tá tudo bem, gente? Tudo certo? Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. O mundo moral nós vamos trabalhar sobre os valores, sobre o bem e sobre o mal. Lembra, a definição da moral é justamente distinguir entre o bem e o mal. Então, os espíritos desencarnados, ele está falando, exercem incessante ação. Não é de vez em quando. É incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Quem é a potência da natureza? O Espírito. É o que ele está trazendo para nós. Né? Tem uma força que se manifesta. Né? Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então não explicados ou mal explicados
e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Então ele vai trazer primeiro essa ação incessante. Então aquela ideia de que nós vamos desencarnar e nós vamos viver descansando eternamente, isso não existe. É incessante. A manifestação é a todo tempo, não para, né? Então nós estamos a todo instante nessa interação entre os mundos. E ele fala que nós podemos, os espíritos, né, agir sobre os nossos pensamentos e sobre a matéria. E que eles são justamente a causa dos fenômenos que antes eram inexplicáveis, mas que agora a doutrina espírita, pela razão de olhar racional, vai começar a mostrar para nós como é possível. Tá? Então, a gente coloca dessa questão do pensamento, né, essa influência sobre o pensamento nosso. Então, será que eles têm força sobre nós? Será que eles nos influenciam? Então, Kardec fez essa pergunta, que é a pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta vai ser: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, os espíritos vão dizer, mais do que nós imaginamos, nós sofremos influência dos espíritos. E muitas vezes são eles que nos dirigem, porque eles vão colocando o pensamento, a ideia, nós compramos aquele pensamento, aquela ideia, e aí nós fazemos o que talvez não iríamos fazer, não é? Afinidade, essa é a palavra. Perfeito. Então ele continua trazendo sobre influências espirituais. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Ele volta a falar para nós. Se já não parava, agora é constante, né? Então há sempre essa troca de influência espiritual. Os espíritos bons nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Então, de novo, por sintonia ou por afinidade, vamos pensar assim, nós vamos trazer para perto de nós espíritos bons. Os espíritos bons só vão querer nos levar para o bem. Então, aquilo que ele vai depositar em nosso pensamento é sempre atitude para o bem. E esse bem, vindo dos espíritos, o que eles vão nos fazer? Vão nos sustentar nas dificuldades da vida, nos ajudando a passar pelos momentos desafiadores com coragem e resignação. Resignação não é conformismo. Então nós vamos já entender muito bem o que os bons espíritos esperam de nós. Resignação é assim, olha, a vida começa a tomar uma forma que eu não gosto muito, primeiramente eu me adequo a ela, eu entendo que Deus espera que eu aprenda com ela, e daí para frente então eu vou ser resignado, eu vou aceitar o que está acontecendo, buscando uma forma de eu sair daquela condição. Então a vida está meio complicada, tá bom, eu vou aceitar que a vida está complicada. Como eu saio dessa vida complicada? Não é conformismo, porque eu poderia pensar, é assim, Deus fez, está feito. Não. Eu entendo o que é o certo e o errado, eu me ajusto àquela situação, não me trago conformismo e eu acho um meio de sair daquela condição. E ao sair daquela condição, o que nós conseguimos para o espírito? Uma mudança. Então, todo instante, as influências nos convidam à própria transformação. Certo? Os maus espíritos impelem para o mal, nos convida a todo instante com ideias para o mal. Só que tem um detalhe, e lhe é um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-se com eles. Para eles é um prazer que a gente caia. Então eles fazem isso com o maior prazer. Eles tomam isso como o hobby da vida deles. A condição má
é o que a gente encontra nas próprias reuniões mediúnicas, quando nós vamos vendo e presenciando isso. Na sequência, no 29, Kardec vai trazer para nós o princípio da mediunidade, né? As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Então, essa comunicação, essa interação, ela pode acontecer de uma forma muito sutil e quase que imperceptível, ou ostensiva, que nós vamos ver ela acontecer. Está perceptível a nós, né? As ocultas, que nós não percebemos, né, se verificam pela influência boa ou má que exerce sobre nós. A nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Kardec vai trazer que cabe a nós, pelo nosso juízo, discernir o que nós estamos recebendo da mediunidade, se é bom ou se é mal. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelo médium que lhe serve de instrumento. Porque pode ser que há uma manifestação física, aí não é pelo médium que nós vamos ver o fenômeno, né? Tá bom? Então ele vai convidar nós, ao primeiro instante, a esse olhar crítico ou racional sobre tudo aquilo que nós recebemos das comunicações com os espíritos. Nesse parágrafo, ele trabalha sobre a evocação dos espíritos. E nós temos que lembrar que ao tempo de Kardec, a doutrina, depois de um certo momento, foi preciso ter estudo desse avanço da doutrina. Então Kardec fazia muita evocação dos espíritos. E aqui ele não vai dizer que é proibido. Hoje nós falamos, mas isso é proibido, isso não pode. Kardec está falando que pode. Só que vamos ver em que condição. Quando Kardec fazia a evocação, ele estava buscando uma ciência, estudando, tinha um fundamento sério, né? Então, olha o que ele vai trazer para nós. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Olha, eu quero falar com o espírito de Sócrates. Será que Sócrates está disponível? Então o que Kardec fazia? São Luís, que era quem estava junto, coordenando o trabalho. Eu queria falar com Sócrates, posso? Aí São Luís falava, hoje pode. Aliás, ele já está aí. Não, hoje não pode. Então hoje não pode. Né? Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Pode evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personalidades mais ilustres, seja qual for a época em que tenha vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Pode ser que a gente vai fazer a evocação e a pergunta que a gente fizer eles não tem autorização. Então ele coloca assim, eu posso fazer uma evocação para saber como ele se encontra no além? Depende, se for você fazer um estudo sobre aquilo, pode. Olha, desencarnou faz 100 anos, ainda está sofrendo pelos bens materiais que ele deixou. Qual foi o seu sofrimento? Quanto tempo você está nessa condição? O que te deixa assim ainda? O que te aflige? O que nós mais encontramos, principalmente no Céu e Inferno, na segunda parte do livro, são as evocações de Kardec justamente com esse fundamento, com esse propósito. Eu não quero saber, minha mãe desencarnou, será que ela está bem lá? Ô mãe, estou com uma saudade, só queria saber se a senhora está bem. Qual o propósito ou fundamento disso? Então, é sempre esse olhar
quando nós vamos fazer a evocação, qual é o sentido? E nós podemos fazer evocação, inclusive, daqueles que podem estar vivos, mas dormindo, e eles vão vir nos falar. Então, existe, é possível, mas qual é o fundamento, ou qual é o propósito disso também? E nós podemos cair muito também no misticismo, né? Nós podemos ser enganados ali também naquela manifestação, né? O que nós mais encontramos são espíritos de nomes que vêm se manifestar e muitas vezes a gente confunde, né? Então, nós não estamos nessa condição, até deveríamos, mas nós não estamos nessa condição de estudo, né, da ciência espírita como nós deveríamos, a pensar nesse estado da evocação. É melhor que a gente fique nos espontâneos, que a espiritualidade vai sabendo direcionar o que a gente precisa, né? Então nós estamos nessa ideia por enquanto, né? Tá? Muitas pessoas procuram casas para poder saber, né? Muito. Muito. Mas a gente não usa fazer esse tipo de... Não, muitas pessoas procuram as casas, essa é a pergunta, né? Muitas pessoas procuram as casas para fazer consultas sobre parentes, mas nós temos por conduta não ter essa prática. Até porque nós não temos um olhar ainda, olha assim, a pessoa desencarnou, então, mas desencarnou faz quanto tempo? Já faz 1 ano. 1 ano é muito ou é pouco? Na terça-feira nós ouvimos uma coisa assim, só um relato, não da reunião mediúnica, mas um relato de uma história. E aí a gente espera Então eu vou voltar de novo da minha mãe é viva ainda, mas da minha avó desencarnou. Aí eu quero uma comunicação, né? Meu avô, sempre que me vê, ele fala, e aí, não tem nenhuma notícia, nenhuma mensagem de lá, né? E aí a pergunta era assim, né, para nós, mensagem boa ou ruim? Porque se falar que está sofrendo, como a gente fica? Porque pode ser que o espírito fale, eu estou sofrendo aqui. Eu estou remoendo aqui muita coisa. Então, será que a gente está preparado para isso? E qual é o segmento que nós vamos ter sobre tudo isso? Então, há eu não lembro, é no livro dos médiuns, que Kardec vai trazer, que tinha um ninho de passarinho, né, de pintacilgo, e esse ninho tinha sumido. Né? E aí faz a evocação, eu não lembro muito bem como que é essa passagem, mas faz a evocação e pergunta para a mãe dos passarinhos que tinha morrido, né? Encontraram a mãe morta, aonde estava o ninho. E o passarinho vai falar. E aí Kardec vai falando, continuando com eles. E aí Kardec fala, mas os animais podem falar? E aí ele fala, evocai até a pedra vos responderá. Do outro lado, o que mais tem é espíritos prontos para assumir a identidade que você quer e dar comunicação. Então Kardec toma uma dessa, que dirá nós. Né? E até a mensagem que o espírito trazia, ele falou assim, não, os passarinhos não morreram, não, eles caíram atrás do arbusto, e foi lá, o arbusto estava lá com os passarinhos realmente. Quer dizer, a informação foi até verdadeira. Mas era a mãe do passarinho? Não, era algum espírito que estava ali que tomou aquela, né, e seguiu. Né? Então, a gente vai pedir até a pedra vai responder. Se a gente evocar uma pedra, a pedra vai responder. Pode ter certeza que uma resposta vem. Agora, qual é a afinidade dos bons ou dos ruins? Né? Então, tem esse ponto. Qualidade das mensagens mediúnicas. Então, os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Aqui, a natureza moral do meio. Do meio. Não é minha, é do meio. Qual é o propósito do trabalho? Né? Para que está sendo direcionado aquele trabalho? Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem de se instruírem
e de melhorar. Então nós vamos para uma reunião mediúnica, sem desejo de nos melhorar, sem desejo de nos instruir, só por ir, lá nós não vamos encontrar esses espíritos que nós estamos buscando, os espíritos superiores. Né? Tanto que a gente fala assim, ó, quer melhorar o nível da reunião mediúnica? Precisa mudar todos os trabalhadores da reunião mediúnica. Esse é o ponto. E aí a dificuldade. Porque aí muitas vezes a gente não quer. Né? A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Então, da mesma forma que os superiores afastam os inferiores, os inferiores também afastam os superiores. As pessoas não estão levando a sério, não estão buscando se melhorar, não querem aprender. Tudo que eles querem é fazer pelo olhar da frivolidade, né? Então, nós não vamos ficar gastando tempo. O que eles quiserem, nós estamos disponíveis. Mas enquanto eles não querem, deixa eles se comprazer do que eles estão buscando. Eles ainda caminham pelos maus instintos, a qualidade das mensagens mediúnicas serão sim, né? Por isso que a gente tem que tomar um cuidado, porque não tem condição de nós olharmos muitas vezes para uma reunião que não está tão estruturada ou preparada e aceitar que uma comunicação de um mentor venha, quer dizer, a comunicação do mentor é impecável, mas todas as outras não são. Não tem como, né? E ele continua no mesmo texto, né? Longe de se obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Então, quando nós vamos ver as mensagens mediúnicas que vão sendo espalhadas, não sei se vocês perceberam, mas parece que para validar o médium, principalmente da psicografia, precisa assinar Bezerra de Menezes. Então todo mundo, todos os centros recebem Bezerra de Menezes. Não é? Qualquer um toma lá. E o médium não está nessa sintonia evolutiva, e aí ele recebe, assina qual nome? Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Então o que nós mais temos espalhado no movimento espírita é mensagem psicografada de Bezerra de Menezes. Eu nunca vi um espírito que tanto dita. E às vezes mensagens repetidas, às vezes mensagens mais elevadas, às vezes mensagens rasas. Não é? Então, nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando o psiquismo de fato ali, né? E complicado. Então, nos induzem ao erro. Então, nós assinamos lá, induzidos ao erro, né? Distinção, aqui é de Kardec e Jundim. Distinção dos bons e dos maus espíritos. É fácil, gente, ver o que é bom e o que é mal. Não estão nem enxergando, nem nada, né? Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Para Kardec. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada, né, ou seja, limpa, pura, de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhe transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Só o melhoramento objetiva o nosso melhoramento se eu recebo uma comunicação dizendo está tudo muito bonito, está muito belo, as energias estão todas perfeitas. O que a gente faz? Acomoda. Então os espíritos superiores não vão vir nessa toada. Eles vão vir com uma mensagem clara, de alta moralidade.
Então, outro dia me perguntaram, quando vem assim, é direto? É direto. Não é perder tempo. Não é mensagens longas. Não, é direto, com nível de moralidade. É extremamente fácil nós identificarmos essa comunicação. Se a gente está com dificuldades, o que o Livro dos Espíritos fala? Amplie um pouco mais o tempo de conversa. Porque aí você vai ver que daqui a pouco o espírito cai. Então você não sabe se ele é bom ou se ele é mau, se ele é um superior ou é inferior. Segue mais um pouco. Vai ampliando o tempo de diálogo com ele. Porque uma hora ele vai cair. Se for um espírito superior, ele não vai cair. Inclusive ele vai inverter. Não precisa prolongar, porque nós já encerramos por aqui. Então, ver como é fácil, é que a gente vai iludido, apaixonado naquela comunicação e vai indo, né? A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muitas mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Pode ser que nem ele sabe, mas nunca você vai perguntar para um espírito inferior e ele vai deixar, falar, olha, eu não sei. Ele vai achar um jeito de responder. Não é? Só uma colocação baseada até na experiência da medicina. O espírito superior, ele dá uma mensagem. Normalmente são curtas, rápidas, e ele não fica insistindo para que você faça. Ele foi lá e deu uma mensagem, se você quiser fazer, faz, se não quiser, não faz. Ele não vai voltar e ficar cobrando o que você não fez, que você dá uma inferior. É bem colocado. Então o Júlio coloca para nós o seguinte, né, que nas mensagens, né, que nós vamos recebendo dos Espíritos, é sempre uma mensagem bem colocada e ele não vai insistir em nada com a gente. Olha, a comunicação é essa, a mensagem é essa. Tudo bem, se não quiser, se não servir para vocês, em algum momento serve. Né? Não vai ficar insistindo. O que nós vimos também nessa fase que nós passamos do Covid, é que depois do Covid, todo mundo sabia do Covid. Mas antes do Covid, ninguém sabia. Teve até livro sobre o Covid depois do Covid. Mas não teve livro antes do Covid. Porque era uma oportunidade preciosa para os médiuns que tinham informação fazer o livro antes do Covid. Pensemos. Depois que acontece é fácil. Até eu faço. Entende? Só para pensar um pouquinho, né? No 33, o princípio 33, ele vai trabalhar sobre a regra áurea, né? De nós fazermos ao outro o que nós desejamos que faça nós mesmos. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. Nós estamos falando de espíritos superiores, não é espírito perfeito. Superiores ainda podem errar, lembra disso. Pulou? Bom, verdade. Os inferiores, voltando então, né? Zombam da credulidade dos homens e se divertem das custas dos que os interrogam. Então nós vamos perguntando e eles vão se divertindo, né? Lisonjeando-lhe a vaidade, alimentando-lhe os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reina íntima comunhão de pensamento, tendo em vista o bem. Então, quando a gente pensa no centro espírita, nós precisamos entender essa íntima comunhão de pensamento. Será que todos os membros estão nessa mesma comunhão? Quando nós vamos pensar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro do mundo, fundado por Kardec, era a íntima comunhão de todos que lá estavam. Era pelo mesmo propósito. Então nós nos perdemos ainda pelo longo do caminho, do trecho, e precisamos retomar essa íntima comunhão de pensamento, tendo como vista sempre o bem. Então o bem não é interesse pessoal nunca.
Porque ele vai falar da regra áurea agora para nós. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ou seja, sempre, independente da ação que nós vamos fazer, essa é a regra que nós temos que ter. E elas vão voltar então lá. Íntima comunhão de pensamento, tendo em vista o bem. Aí ele vai trazer para nós. Qual é a regra do bem? Fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Inclusive nas menores ações. Então, essa questão 632, que vai trabalhar sobre o bem e o mal. Deixa eu pegar lá, eu não peguei ela inteira, eu acho. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Será que eu não estou fazendo alguma coisa e eu acho que ele é o bem e na verdade é o mal? Porque eu poderia agora dizer assim, mas ficou difícil. Como eu vou saber se o que eu estou fazendo é o bem ou se o que eu estou fazendo é o mal? Eu não posso fazer o bem e na verdade o bem ser mal? Pode. Nós vamos pensar assim. Então eu vou fazendo. Na minha cabeça está tudo certo, é o bem. E aí os espíritos vão dizer assim, olha, sempre retorna então à própria regra áurea. Você não tem mais desculpa daqui para frente. Eu estava fazendo uma coisa, não sabia que era o mal da pessoa. Sabia. Se coloca no lugar dela. Então qual que é a resposta? Jesus disse, vede o que quereis que vos fizesse, ou não vos fizesse. Tudo se resume a isso. Não vos enganeis. Fora isso, tudo é nós enganando a nós mesmos. Gente, é duro, né? Alguma dúvida? Não? Certo? Tá acabando, gente. O resumo. Estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos. Então ele divide que tem estado inferior e estado superior, né? Ensina-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade é a inclinação aos prazeres, né? São paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem, que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhes pôs na mão para experimentar. Nos tornarmos útil. Esse é o pensamento que nós temos que ter. Né? Se nós já conseguimos deixar de lado o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, né? A aproximação das próprias paixões, se já nos desligamos um pouco da matéria, se nós já buscamos nos avizinhar um pouco mais com a natureza espiritual, cada um precisa buscar se tornar útil, de acordo com aquilo, com a faculdade e os meios que Deus pôs nas mãos para experimentar. Então não adianta também eu esperar ter a condição do outro para falar assim, estou esperando ter aquela condição para eu conseguir ser útil. Não. É no meio que você está com as faculdades que Deus te colocou. Né? Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção aos fracos. Aqui vai trazer a regra de reciprocidade, né? De um para com o outro. Porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder
para oprimir o seu semelhante. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos nada pode estar oculto. Então, quando nós desencarnamos, não tem mais como eu me esconder. Nada está oculto. Então, sabe aquele malzinho que a gente faz e fala, ninguém viu? Lá, viu. Não é? Então, ele trouxe lá em cima, né? Do egoísmo, do orgulho e da sensualidade. Então, ele vai trazer para nós. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos nada pode estar oculto. O hipócrita será desmascarado e patenteada todas as suas torpezas, os atos indignos, né? Que é a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal, constitui um dos castigos que nos estão reservados. Quer dizer que todos aqueles que nós fizemos o mal, o nosso castigo é nós mesmos, não é de Deus, não. É voltar a estar com eles. Desencarnados nós estamos falando. Quer castigo pior que isso? Eu fiz o mal, ele nem sabia que eu tinha feito mal. Fui eu que fiz o mal. Agora não tem mais nada oculto. E o cara está lá esperando a gente, bonito. Quer castigo pior que isso? Esse é o inferno que nós estamos procurando, é esse, né? Constituem dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na Terra. Então nós não conhecemos ainda, né? As penas e os gozos são nessas condições que nós vamos chegar, né? Então eu fico pensando, o mundo espiritual, ele é transparência pura. Não tem como, né? Não tem jeito. Mas aí até que enfim Kardec traz no final uma coisa boa, né? Dá aquele alívio, né? Para os espíritos ainda inferiores. Coisa boa Kardec traz, olha, sobre os resgates. Mas a doutrina espírita, né, nos ensina também não haver faltas irremissíveis, imperdoáveis, que a expiação não possa apagar. Então, a expiação pode apagar todos os erros e os equívocos que nós vamos cometendo. Meio de consegui-lo encontra um homem nas diferentes existências que lhes permitem avançar conforme o seu desejo e esforço na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então Kardec fala, olha, o mal que você fez, está tudo bem, vai ter um meio de você ajustar tudo isso. É o que a gente chama de expiação. E você precisa, em diferentes existências, reencarnar em diferentes corpos materiais, para você conseguir avançar, conforme o teu desejo, porque pode ser que o teu desejo é muito ruim ou fraco, e aí vai demorar muito tempo, você vai ter que ficar em diversas experiências, em existências. E também vai depender do teu esforço para conseguir melhorar. Em resumo, ele está falando assim, olha, eu estou dando a chave do progresso na tua mão. A hora que você quiser ir, vai embora, não tem barreira. Mas eu não posso te puxar. A doutrina espírita faz isso com a gente. Se nós queremos chegar ao destino final, que é a perfeição, nós precisamos ver o que nós desejamos, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito e o quanto de esforço nós temos feito nessa caminhada. A mensagem é positiva, gente. E agora foi só o resumo. Então, na semana que vem, nós vamos agora entrar nas refutações e nas objeções. Então, o último parágrafo que ele coloca é assim, ó. Ele vai comentar sobre os princípios, sobre esse resumo que ele colocou. O resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores,
Vejamos agora, na semana que vem, as objeções que lhe contrapõem. Bom, agora que eu já sei o resumo que a doutrina fala, quando vier as objeções, eu já sei qual fundamento eu vou usar. Então, o que ele vai trabalhar? Refutações às objeções, do item 7 até o 17. Tá bom? Nós estamos trabalhando ainda introdução. Certo? Alguma dúvida?